Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Oiê, já mandei pra Ingrid, vamos esperar ela entrar. Nossa, Jo, como você é linda. Você que é uma linda. Hi, Joaninha, oiê. Oi, tia. Oi, Yasmin. Aí, a Ingrid chegou. E Debate. aí, chegou a Oi! cancelada. Ou se botar um filtrozinho, né? Pra gente ficar como gatinha, tô com cara de acabadinha. Top. Não, eu não poderia chamar outra pessoa pra falar sobre cancelamento, né? Cara, que prazer que tá aqui, hein? Enfim, Que a honra, né? cancelada. Eu devia A mais escrever um livro cancelada. sobre isso. Escrever um e-book sobre cancelamento. Como sobreviver ao Brasil inteiro te xingando. Literalmente isso. Muito bom, Muito muito bom. bom. Mas é que é exatamente assim, né? Se isso não tá acontecendo, tem alguma coisa errada, né? A gente sempre fala isso, que se um cristão, ele tá se posicionando, enfim, e não tem nada acontecendo, é porque tem alguma coisa errada. Ele não tá se posicionando direito, né? Exatamente. Ó, tem, por exemplo, tem uns ministérios que não são tão cancelados dentro do cristianismo. Por exemplo, a pessoa que canta. Cara, a É, música, porra, comove todo mundo. Ela quase não é cancelada. Agora, falou em posicionamento político, conservadorismo e você é cristão, aí, meu filho, acabou. É cancelado por exatamente. força. Exatamente. Deixa eu só colocar um comentário fixado aqui. E, e Fixar. Não assim, é debate. não é debate. Eu não sou feminista, gente. É. E até Scruton fala no livro dele, Como Ser um Conservador, que não é incomum que existam conservadores, mas é incomum que exista, acho que ele fala intelectuais conservadores, e que existam conservadores dentro das universidades e tudo mais. Então, sempre que alguém se diz conservador, a pessoa automaticamente acha que o conservador, aquela pessoa é homofóbica, é racista, É, é todas essas literalmente. coisas. E não tem nada a ver com isso. Depois que você estuda o que é conservadorismo e tudo mais, você vê que, cara, não tem nada a ver com isso, né? Aí é óbvio que existem posições que são cristãs, né, do cristianismo, e posições que são conservadoras. Então, uma coisa também é diferente da outra, né? Mas as pessoas confundem muito, assim, fazem toda uma salada de Sim, coisas, nada a ver. exatamente. Cara, eu li aquele livro Conservadorismo de Russell Kirk. Cara, que livro interessante. Tipo, essa visão que as pessoas têm do conservador é completamente deturpada. Eu sei que tem algumas pessoas que, de fato, têm umas atitudes que a gente não concorda, porque ninguém concorda 100% com todo mundo, né? Mas esse livro é muito legal porque ele fala justamente aquilo que o conservador é. Ele conserva aquilo que é bom, né? Que é a religião, a família e tudo mais. Então, cara, quando você fala que você é conservador numa faculdade, mano, que loucura, loucura. Ainda bem que eu não pretendo fazer faculdade tão cedo. Eu também. E eu tava até conversando com meu primo essa semana e ele tava falando, ele fez uma faculdade pública, ele tava falando assim, cara, essas pessoas que defendem essas coisas e atacam os conservadores e tal, não é que elas são pessoas ruins, na maioria das vezes, é falta de informação mesmo, né? Informação, exatamente. Então, por isso que é importante a gente fazer esse trabalho de base, assim, de falar, olha, conservadorismo não é isso, né? Porque as pessoas, elas não têm essa informação. Na verdade, elas não têm porque elas não querem, né? Porque tá, assim, em vários lugares, vários livros, enfim. Hoje em dia tem muita gente produzindo conteúdo sobre isso. E as pessoas não têm essas informações básicas. Então, vem gente me perguntar assim: conservador não pode fumar maconha? O que que E tem a assim, ver? o que tem a ver uma coisa com a outra, entendeu? É, Tipo, o conservador, ele não tem nada a ver com se você fuma maconha ou não fuma. Agora, se que você tá surreal, né, perguntando gente? Eu por vi eu isso. ser cristã, aí tá, tem alguma coisa a ver. Mas, assim, conservadorismo não tem nada a ver com isso, né? E as pessoas misturam demais. Então, e o conservador, inclusive, ele defende a liberdade individual. Então, você pode fazer Isso, o que você quiser, né? Desde que não me enche o saco. E... exatamente. Mas, Não, assim, eu costumo eu... dizer, desculpa te Pode falar. interromper, é que, assim, o cristão, eu tava até pensando nisso hoje, nem todo conservador, ele é cristão, né? Tem muitas pessoas que são conservadoras, mas elas não são cristãs. Mas eu acho que é meio, como eu posso dizer? Me fugiu a palavra, me fugiu completamente a palavra. Mas não
normal, tá? Um cristão, ele não ser conservador, né? Porque quando você vai ler a Bíblia, você vê que a Bíblia ela é conservadora, tradicional, favor da família, contra aborto, enfim. Então, é estranho quando um cristão, por exemplo, diz que ele é progressista, por exemplo. Isso é Sim, muito esquisito, né? Cristão de esquerda, aquelas coisas. sim. E assim, pra você ver que não existe cristão de esquerda, você nem precisa ir muito a fundo, né? Cara, você pega Uhum. assim, sei lá, o Manifesto Comunista, que tá aqui atrás, que é um livrinho desse tamanho assim. Ele já deixa claro ali, claro, em cada página, que não tem como um cristão ser marxista, né? E tem É vários contra a outros. religião. Ele é totalmente contra a religião, né? Marx, ele dizia que a religião era o ópio do povo, que as pessoas elas precisavam deixar de ter uma crença divina, acreditar em alguma coisa. Ele era materialista, inclusive, né? Uma pessoa materialista, ela é necessariamente ateia, então ele não acreditava em Deus. E ele dizia, ele pregava o fim da família, isso não é eu que estou dizendo, né? Ele mesmo falava isso, Escancarado, né? escancarado, a abolição da família. E daí é engraçado quando vem alguém e fala, não, que destruição da família. A pessoa ela não sabe nem o que está defendendo, porque os próprios ícones dela falam isso, né, escancaradamente, e a pessoa fica lá sendo enganada, achando que não tem nada a ver com isso. Sim, o problema é que, assim, a maioria da galera. Que tu vê os debates que eu faço aqui. A maioria da galera estuda essas coisas pelo TikTok, entendeu? Sim, Ah, ela vê um vídeo no TikTok, por exemplo, né, de uma feminista falando assim: não, porque o movimento feminista ele conquistou pra você o direito ao voto, o direito de trabalhar, o direito de usar calça, andar e respirar. Aí a menina boba que não estuda. Ela vai ver aquele vídeo e vai falar, ah, eu sou feminista. E aí, quando você vai fazer um debate com ela e pergunta, poxa, mas quem lutou por isso? Quantas ondas teve o movimento feminista? Ela não vai saber te falar por quê, porque ela não estudou, ela simplesmente viu um vídeo, falou, não, é isso, então é isso que eu vou tomar para minha vida. O problema da nossa geração é esse, né? A galera é rasa, mas não lê um livro e fica em TikTok o dia inteiro e estuda, acaba, né, estudando pelo TikTok. É complicado. exatamente. O que a gente mais vê hoje são pessoas que só repetem frases prontas, né? Então, assim, o que é feminismo? Feminismo é igualdade de direitos, óbvio. Só que a pessoa não sabe nem de onde ela tirou isso, né? É, Ela ouviu de uma professora comunista, esquerdista, um dia na escola e levou aquilo como verdade. Isso é muito perigoso, né? Porque as pessoas, elas são preguiçosas. Então, assim, alguém fala que uma coisa é verdade, ela acredita naquilo pro resto da vida, né? E até as coisas que eu falo aqui no perfil, as pessoas têm que ir a fundo também, né? Tipo, não é só acreditar no que eu falo. com E eu sempre certeza. incentivo as pessoas a lerem as indicações de livro que eu dou e tal, para elas não ficarem só com a minha palavra, né? Porque eu não quero também me igualar a essas pessoas que manipulam as outras pessoas, né? Então, elas ouvem uma frase de que feminismo é igualdade, feminismo é bom, e elas levam aquilo pro resto da vida e não vão a fundo, né? Não buscam ler um livro feminista. E e essas pessoas é como se fosse feito uma lavagem cerebral, assim, porque, cara, se você fala, não, o feminismo não é sobre isso, ela entra em Nossa, pane, ela te assim. xinga de tudo que é nome, te Ela... cancela, né? Literalmente. Exatamente, exatamente. E então eu até falei bastante sobre isso no desafio que eu fiz antes do lançamento, nos 3 dias de desafio. Eu falei, cara, o que vocês têm que buscar é estudar para entender o que vocês defendem, porque a gente não pode se igualar também às feministas que não sabem o que é o feminismo, né? Então, se você se diz Exatamente. conservador, você tem que também buscar aprender o que é o conservadorismo, né? E é bem por aí. E daí o que acontece é um bando de adolescente que sai da escola, um bando de jovens que saem da escola militando contra um sistema que eles não entendem. Então, eles saem militando contra o capitalismo, mas eles não sabem o que é o capitalismo, não sabem o tanto que eles se beneficiam do capitalismo, né? É, Saem militando a favor do socialismo, não sabem o que é socialismo, a favor do feminismo também não sabem o que é. Isso é muito perigoso, né? Às vezes a é, pessoa pode estar verdade. defendendo algo que é totalmente contra, se opõe totalmente aos valores que ela defende, na verdade, que ela acredita, e ela defende aquilo porque não parou para estudar. Então, ambos os lados, né, como você falou, a gente tem que estudar. Não adianta, por exemplo, eu dizer que eu sou conservadora, eu não sei nem quem foi o pai do conservadorismo, porque nós somos confrontados o tempo todo. A gente está numa sociedade, numa guerra cultural, né? Por exemplo, numa faculdade, por exemplo, se você chegar só com Bíblia, mano, a galera vai te linchar, vão te bater, enfim, com palavras, né? Porque eu acho que fisicamente isso não acontece ainda, né? Mas eles literalmente eles te batem com palavras e assim, você tem que saber aquilo que você defende. Porque eles, por mais que eles não saibam aquilo que eles defendem, a grande maioria, mas eles gritam muito alto. Então, quando a gente começa a defender
com argumentos sólidos aquilo que a gente acredita, a gente acaba tomando um espaço maior, a gente acaba influenciando mais pessoas também, né? Igual na palestra do Nicolas, né? Que ele sempre fala assim, que nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito, né? E como que a gente alimenta o nosso espírito? O jejum, leitura da palavra, oração. Como que a gente alimenta a nossa alma? Com sabedoria, conhecimento, livros. Então, assim, é basicamente isso. Você que é conservador, que tá aqui assistindo essa live, cara, estude, leia livros. Eu posso te indicar livros que eu tô comprando um monte de livros, olhando aqui. Nossa, tá muito legal mesmo, né? E realmente procurem se aprofundar para que vocês influenciem, tanto na escola, na faculdade, no seu ambiente de trabalho, na sua igreja. Por incrível que pareça, a gente também tem que influenciar dentro da igreja, porque o tanto de cristão de esquerda que tem por aí, de feminista cristã que dizem, né, que tem por aí. Então, assim, isso mostra que há uma falta, assim, na igreja até, de pessoas pregando sobre isso. Por exemplo, se tem gente ainda que tem escrito na bio cristão e tem escrito embaixo o signo da pessoa, isso mostra que ainda precisa ser pregado sobre isso, né? Se tem feminista que está dizendo que é cristã, então precisa pregar sobre isso, né? Então, também outra coisa que acontece muito quando a gente não se posiciona, quando a gente não influencia, quando a gente não sabe aquilo que a gente está defendendo, é aquilo que as estatísticas mostram, né? Que de 10 cristãos que entram numa faculdade, 7 se desviam. Né? Por quê? Porque são engolidos pelo sistema. Eles não sabem o que eles estão defendendo e aí eles acabam cedendo à pressão do coletivo, né? Nossa, exatamente isso. E até entrando no assunto do cancelamento, o que acontece é que as pessoas, elas dizem defender alguma coisa, então, assim, falam que são conservadoras, mas no primeiro ataque, elas cedem à pressão. Sim. Porque elas não sabem sustentar a posição. Então, não basta você ter uma posição, você tem que saber sustentar a sua posição, né? Então, se você se diz conservador, ou se você se diz cristão, e você não entende sobre isso de fato, a primeira pergunta, o primeiro questionamento que alguém te fizer, você não vai saber o que responder. E aí, né? E aí já era, vai ser depressão. Aí acontece o quê? Desativa o perfil no Instagram, para de falar de política, para de postar, não sei o quê, fica todo desesperado. Ou desvia, né? Ou desvia, vai chorar nos stories. Então, assim, a gente tem que entender a importância de conhecer aquilo que a gente defende, né? Porque senão a gente cai no erro da maioria das feministas de hoje em dia, que é não conhecer o movimento que elas defendem. Inclusive, eu sempre digo que eu concordo mais com eu concordo, não, eu respeito mais as feministas radicais, porque elas sabem o que elas estão defendendo. Elas são sabem mau a caráter. podridão que é e gostam. Elas sabem o podridão que é. São mau caráter, defendem coisas absurdas, mas elas sabem a raiz do movimento. Agora, esse bando de feminista feminista Nutella, que não sabe do que tá falando, né? Que acha que feminismo é sobre igualdade. Porque as feministas de verdade, elas sabem que feminismo não é sobre igualdade. Entendeu? Porque o feminismo é uma coisa muito além disso. É sobre uma revolução, né? E revolução é o quê? É quebrar toda a estrutura da sociedade para criar uma nova estrutura. Isso é muito sério. Então, quando você passa a ler as obras feministas, você vê que, cara, a gente fica só na pontinha do iceberg ali, né? Achando que é aquilo e, na verdade, tem uma imensidão de coisas horríveis que elas pretendem fazer, que faz parte do objetivo delas, né? E esse negócio de cancelamento, a gente acha também que é uma coisa recente, né? Então, assim, passou a acontecer agora. Realmente, o nome cancelamento não existia antes. Só que isso faz parte do plano deles desde sempre. Né? Desde a época da Bíblia já existe cancelamento, né? Até depois eu posso falar aqui que os profetas foram extremamente cancelados porque se envolveram com política, né? Eu acho muito ridículo cristão que fala, não, porque cristão não pode se envolver com política. Mas os filhos das trevas estão se envolvendo com política. Então, como é que funciona isso? Eles vão ficar dominando sobre você? Vão influenciar suas decisões, a vida dos seus filhos? Né? Então, é ridículo. Eu acho que isso é uma ideia completamente satânica. Falar que cristão não pode se envolver com política. Cristão deve se envolver com política. Jesus foi lá na cara do rei Herodes e chamou ele de raposa ainda, né? E corrigiu o cara. João Batista, né? Foi decapitado por quê? Porque se envolveu com política também, denunciou a política da época. Então a gente tem sim, como cristão, se envolver com política independente de ser cancelado, né? Que se a gente for cancelado, que seja por fazer a coisa certa, por lutar pelos nossos princípios, pelos nossos valores, porque a galera lá do outro lado, eles não estão preocupados
com isso. De fato, eles que são os canceladores da história, né? Porque quando você tem medo de se posicionar, quando você tem medo de falar a sua opinião e aquilo que você defende, isso mostra que o outro lado que é opressor e não você, né? No caso, nós que estamos sendo basicamente assim oprimidos, né? Mas graças a Deus a gente está tomando um espaço legal e fico muito feliz com isso. Sim, e eu até fiz um post agora antes da live sobre isso, de um trecho da minha palestra, que eu falo exatamente sobre isso, que se os cristãos não falarem, alguém vai falar no lugar deles. Se os cristãos não estiverem convencendo, alguém vai estar convencendo, porque não tem vácuo, né? A política, ela é essencialmente sobre poder. É até uma frase que eu uso na minha palestra, exatamente isso. A política é sobre poder. Então, se a gente não está exercendo influência, outra pessoa vai estar exercendo influência. Né? E se a política é sobre poder, significa que se alguém chegar lá em cima, né, e for, enfim, o presidente ou o líder da nação, e ele disser, não, a partir de agora não vai mais poder seguir a Bíblia, ser cristão e tal, já era, a gente vai estar todo mundo submisso a isso, a essa ordem. Entende? Então, como é que a gente não vai... Não existe separação entre política e religião, não existe separação. As duas coisas sempre andaram juntas, né? E aí, será que pode existir cristão em países comunistas? Óbvio que não. Em países comunistas? Óbvio que não. Aí o cristão lá vai ficar inocentemente achando que ele não tem que falar de política, se importar com política, enquanto as pessoas do outro lado, né, a nossa oposição, estão tomando espaço, estão influenciando as pessoas, estão ganhando votos, né? E aí, aos poucos, a gente vai perdendo perdendo a nossa liberdade, perdendo a nossa influência. E aí, quem sai perdendo com isso são os cristãos. Então, esse papo de, não, cristão não pode falar de política, política e religião não se misturam, é satânico, como a Ingrid disse, e é o que a oposição fala. Então, os cristãos não podem cair nesse papinho, entendeu? Porque isso é uma armadilha deles para fazer a gente acreditar que a gente deve ficar quieto. Só que o mundo só tá do jeito que o mundo tá hoje porque a gente ficou quieto muito tempo. Exatamente! Falou tudo! É isso. Então, não, assim, é isso mesmo. Então, assim, tudo que a gente está vivendo hoje é consequência da nossa negligência, entende? É agora, assim, de uns tempos para cá, que a direita, que os cristãos estão tendo mais peito para aparecer mesmo, né? Para dar cara a tapa e tal. Mas a gente ficou quieto por muito tempo. E aí, hoje, a gente está tendo que correr atrás do prejuízo, né? Porque as escolas estão tomadas pela esquerda, é uma hegemonia. Isso. Então, assim, não existe. Eles falam tanto de diversidade, mas não tem a menor diversidade dentro das universidades e das escolas, porque é só a esquerda. Né? Se chega um Sim, aquele conservador vídeo lá. daquele professor lá falando, eu não aceito na minha aula falar de Bolsonaro, que não sei quem, um aluno filmou, você chegou a ver esse vídeo? Não vi. Gente, surreal, velho, surreal. O cara extremamente intolerante, eu não aceito falar da direita, eu não aceito falar de Bolsonaro aqui na minha sala, quem falar, eu não vou tolerar. Ou seja, as escolas estão nesse nível, sabe? Eles pregam uma falsa tolerância, né? Mas quando você fala, por exemplo, se você é a favor do governo do Bolsonaro, se você é de direita, se você é conservador, eles não te toleram. Esse é o discurso dele. Eu não vou te tolerar. Agora tá até mais escancarado, né? É bem hipócrita. Uhum. E é muito escancarado, mas muito escancarado mesmo. Eu tô, tipo, de Eu acho que cara. agora tá Ontem eu até tava falando. piorando, né? Ontem eu tava fazendo uma live e um menino comentou assim: meu professor tava defendendo o coletivismo na sala de aula, falando que coletivismo é bom, não sei o quê. Coletivismo as pessoas confundem com. Só para explicar para quem não sabe o que é, as pessoas confundem com pensar no coletivo, mas não é isso. Coletivismo é quando existe um grupo autoritário, impositivo, como o movimento feminista, que é um movimento coletivista, e impõe que aquele grupo, aquelas pessoas que fazem parte de um coletivo, por exemplo, as mulheres, devam agir de uma certa forma, né? Então, o movimento feminista, ele não tolera que você não seja feminista ou que você seja contra o aborto, e se você for alguma dessas coisas, você é mandado embora. Então, isso é um movimento coletivista. E daí um professor defendendo o coletivismo em sala de aula e não é nem tentando criar uma falsa narrativa, é sendo sincero mesmo. Tipo assim, o coletivismo, que é autoritário e tudo mais, é bom e a gente deveria ter uma sociedade coletivista, não sei o quê. Então, o negócio é muito mais sério, já tá pior do que quando eu tava no ensino médio. Ele vai piorando muito rápido, né? Quando eu, E... quando eu
Desculpa de interromper. É quando eu estava Não, no pode falar. ensino médio, isso aí aconteceu também bastante, mas não tão escancarado dessa forma, tá? Mas ele já levantava as bandeirinhas GLS, enfim, era feminista pra cá. Eu nem falava sobre feminismo, mas as feministas já não gostavam de mim porque eu sempre deixei claro que eu era cristã dentro da sala de aula. Eu nunca me omiti sobre isso porque eu sempre fui muito assim, pra cima mesmo, pra frente. Só que quando eu me posicionava como cristã dentro da sala de aula e questionava o que os professores falavam, porque tinha professor que falava besteira lá na frente, eu levantava e falava, não é isso, é assim, assim, assado. Nossa, só de eu levantar o dedo, que a galera já sabia que eu ia falar alguma coisa contra, nossa, as feministas, ai, e vai começar essa garota, e que vai falar que não sei o quê. Ou seja, só elas poderiam falar um monte de merda, literalmente, dentro quando apresentava trabalho, elas falavam muita besteira, e falava de feminismo, e falava de GLS, tudo que é progressista, assim, eles levantavam de fato essa bandeira. Os comentários pararam de subir aqui, né? Pra mim. Ah, Pra mim tá subindo ainda. tá, voltou agora. Voltou, né? Enfim, então eles era escancarado já naquela época, né? E agora tá mais ainda. Então, isso é um sinal, um alerta pra gente ir pra cima mesmo e deixar claro os nossos princípios e os nossos valores, né? Porque senão eles vão literalmente nos engolir. Isso aqui que a gente faz hoje não é só pra gente, mas é para gerações que estão vindo pra frente também, né? Que quando os cristãos falam assim, porque cristão não tem que se envolver com política, e a gente está fazendo esse trabalho de base, mantendo aí fazendo crescer essa linha do conservadorismo, isso é para gerações futuras, isso é para os filhos deles, quando eles tiverem filhos, né? Eles não serem engolidos por um sistema. E a filha dela, por exemplo, dessas pessoas, né? Dá um exemplo que uma mulher fale isso. E a filha dela chega em casa e fala: mãe, hoje eu resolvi, eu tô me sentindo um homem. Né? E aí, como é que vai ser? Mãe, hoje eu voltei da escola, para mim Jesus é trans, como já acontece, como já tem acontecido. Então, isso que a gente faz é alertar a galera, né? A gente tem que falar, a gente tem que abrir a boca para lá na frente os filhos não chegarem em casa de repente virado, né? Exatamente. Exatamente. Então, se a gente fecha os olhos, se os pais fecham os olhos para isso que está acontecendo, essa é a consequência natural, né? Porque o mundo está indo Exatamente. nesse caminho. E aí, se a gente deixa as coisas acontecerem, né? As consequências serem geradas naturalmente, não faz nada em relação a isso, aí a coisa vai ficar feia e quem vai sofrer mais com isso serão as próximas gerações, né? E como eu Exatamente. disse antes, isso é algo que vem desde sempre dentro dos movimentos coletivistas e da esquerda. Então, a esquerda ela sempre teve o progressismo, ele sempre teve esse caráter autoritário, né, de que se alguém que fazia parte de um grupo agisse de certa maneira, essa pessoa seria excluída, tratada como traidor. Marx já dizia isso, né? Marx já dizia que se um proletário, por exemplo, pensasse fora da caixinha do pensamento de classe, se ele pensasse diferente do que a classe deveria pensar, ele deveria ser tratado como traidor, excluído do grupo. Então, isso já vem, sabe, lá de trás. E daí hoje a gente está lidando com isso de uma forma diferente, né? E hoje esse cancelamento ele é uma intimidação, na verdade, né? As pessoas elas te cancelam por intimidação. Então, assim, é com palavras, com ameaça e tal, porque como a Ingrid falou, é difícil alguém te achar na rua e te bater. Né? Por Por mais que enquanto. aconteça, na maioria das vezes não acontece. É. Graças a Deus, porque senão eu e a Ingrid a gente já ia estar toda. Não, às vezes eu confesso que às vezes eu tenho medo, tá? Eu tô andando na rua assim, ó. Mas já aconteceu, assim, de encontrar hater na rua, mas eles, assim, a maioria falam por trás de um perfil fake, né? E eles falam, não, porque, pra você ver, que nós que somos conservadores, eu recebo muita ameaça pela internet, né? Essa questão aí, isso faz parte do cancelamento. Então, ainda se joga numa ponte, não, porque se eu ver você, eu vou te bater, eu vou te matar, eu vou fazer acontecer. Mas quando eles me veem pessoalmente, né, como aconteceu até inclusive esses dias que eu tava no bar shopping, teve uma galerinha lá, um bando de adolescentezinho, mas com cara de hater mesmo. Sabe aquela cara daquelas de povo com cara de esquerda, assim? Eram eles. Eles me viram, ai, fulano, e se todo mundo assim, e tirando foto minha e me filmando, sabe? Então, assim, Parece eles que são são. fã, né? Parece que são fã, porque Parece que surtam são quando te fãs. veem. Exatamente, tipo, caramba, ele existe aí filmando. E eu e a minha amiga Jordana lá, tipo, bem de boa, assim. Então, assim, eles são muito valentes pela internet, né? Mas pessoalmente eles são mais mansos ainda, né? Porque tem países que tem gente que de fato morre por ser cristão, enfim, apanham.
e acontece. Os famosos machão de teclado, né? Machões de Exato. teclado. Que só ali por trás do teclado, só ali no Twitter que eles têm coragem, mas quando É. vê na rua. E eu fico pensando, cara, deve ser horrível a pessoa me encontrar, passar por mim e ficar assim, nossa, meu Deus, olha ali, é a Joana, branca, privilegiada, não sei o quê. E eu não faço ideia de quem a pessoa é. Eu devo pensar, eu penso assim, cara, deve ser um sentimento horrível, né? De se sentir um lixo mesmo, porque a pessoa passa por mim, ela sabe quem eu sou, ela sabe o que eu faço da vida, ela sabe o que eu falei, em que dia, e eu passo por ela, não faço ideia de quem ela é, entendeu? E a pessoa deve se sentir um lixo. É a gente dormindo bem em paz todo dia, agradecendo a Deus o dia. E eles, pô, odeio essa pessoa, odeio fulano. Exatamente. E aí, voltando àquela questão do cancelamento lá atrás, a gente tem a história, por exemplo, na primeira onda do feminismo, não sei se você conhece, mas da Emily Pankhurst, que você conhece a Emily Pankhurst, né? Então, que ela expulsou a própria filha, né, do movimento que ela criou na casa dela. Então, como foi a história? A Emily Pankhurst foi uma das primeiras sufragistas, os primeiros grupos que ela criou dentro da própria casa, com as próprias filhas. Aí ela criou esse grupo, só que elas eram conhecidas lá na Inglaterra por praticarem atos de vandalismo, terrorismo, atear fogo nos lugares. E aí, uma das filhas dessa mulher, porque todas elas militavam junto com a mãe, olhou e falou assim: olha, eu não concordo com esses atos de vandalismo que vocês estão praticando, com esse terrorismo todo, e não sei o quê. Quando ela falou isso, a mãe dela, a própria mãe dela, expulsou ela do grupo e falou que não queria ela no grupo porque ela tinha ideias próprias. E aquele grupo não era para mulher com ideias próprias, lá elas tinham que marchar em linha como num regimento. E olha só como isso continua acontecendo até hoje, só que de formas diferentes, né? Então, hoje, se uma mulher não se diz feminista, se diz antifeminista ou fala que não é feminista, já é um absurdo. Ela já deve ser tratada como o pior dos machos. E é a mesma coisa que acontecia já há anos atrás. Inclusive, tem nesse livro aqui, que é muito bom, que acho que eu já indiquei no Instagram, que é a Escola de Frankfurt. Ele... Aqui, Anta, né? Eu tirei da página. Mas, enfim. Ele escreve em uma parte, na verdade, ele cita uma frase do Marcuse, né? Marcuse, não sei como fala, que é um pensador da esquerda, que ele fala assim, que não existe tolerância com todas as pessoas, né? Que a tolerância, na verdade, ela não é com grupos de direita, não é com os conservadores. Aqui, ó, tá aqui, ó. Então ele fala assim. Calma aí que eu perdi. Aqui. Ele fala assim: a realização do objetivo da tolerância exige intolerância em relação às políticas, atitudes e opiniões predominantes e a extensão da tolerância às políticas, atitudes e opiniões que são proibidas ou suprimidas. Aí ele fala um monte de coisa e no final ele fala assim: a tolerância libertadora, então, significa intolerância contra movimentos de direita e tolerância em relação a movimentos de esquerda. Olha Enfim, isso. é sobre isso. Escancarado. É escancarado. É escancarado, exatamente. Exatamente, gente. Ó, pensa numa pessoa assim que tem uma propriedade para falar de cancelamento, que eu acho que não teve uma pessoa lá naquele TikTok assim de esquerda que não duetou um vídeo meu, né? Porque eu falo assim firme contra a questão do aborto, do movimento feminista, eu falo de pecados que as pessoas não têm assim coragem de falar, mas eu falo, né? E a Bíblia fala, né, que isso é um privilégio, você ser perseguido, você ser cancelado, obviamente, né, é pelo motivo certo. É importante, não é só porque você está sendo cancelado, não significa que você está fazendo certo. A gente tem que ser cancelado por fazer aquilo que é correto, né? Então, assim, gente, preguem mesmo, falem da palavra de Deus, se posicionem como conservadores dentro da sala de aula, porque vocês têm um poder muito grande de influenciar, né, as pessoas que estão ao seu redor. Se você não influenciar, você vai ser influenciado e vai deixar que outros, né, que têm ideias contrárias ao que a palavra de Deus prega, influenciem por você. Né? Então, a gente não deixe de se posicionar, né, no meio dos ambientes onde você vai. E é isso. Exatamente. Eu sempre falo da importância da gente ser agente de informação, né? Porque, como eu falei, muita gente só não tem informação. Então, além de você ter um grande motivo para se posicionar, que é ter alguém, ter algo a defender, né? Que é a Bíblia, que é Jesus, você também tem que levar informação para as pessoas.
né? Então, buscar informação, buscar se informar, saber o que é conservadorismo, o que é feminismo, o que é capitalismo, socialismo, e aí levar essa informação para as pessoas, porque, infelizmente, o que as escolas estão fazendo hoje é tudo menos o trabalho delas, né? Então, não se ensina mais o que as coisas são, a verdade dos fatos, é tudo com um viés, não é mais nem um viés, tem uma coisa escancarada. Os professores, eles são todos de esquerda, todos. São poucos os que falam que não são de esquerda e falam sobre posicionamento político, porque implicitamente eles têm que introduzir ali alguma coisa de esquerda. Eu vejo que tem muitas jovens, né, que ainda estão estudando, que eles mandam para mim foto do caderno deles. Aqui, ó, esse livro aqui da minha escola falando que o feminismo é bom, que é sobre o direito das mulheres. Eu falei, não tô acreditando nisso, né? Aí tem cartazes lá com coisas de LGBT e tudo mais, e propagando isso como um padrão, né, a ser seguido. E as pessoas me mandam fotos, falam também que os professores estão promovendo debate em sala de aula para falar sobre feminismo, e as pessoas vêm assim desesperadas, falar, Ingrid, o que que eu vou falar? O que que eu vou fazer? Como que eu vou falar contra? Porque eles chegam assim, na pior das situações. É tipo assim, Ingrid, eu tô sozinha contra a sala de 30 alunos. Só eu que não defendo o feminismo. Eu falei, minha amiga, você já era para estar estudando há muito tempo. Então, é até interessante quando a gente promove os debates aqui, né? Porque aí eles também têm uma noção do que eles podem falar, eles têm uma noção do que a outra galera prega, né? Então, assim, cara, eles chegam assim desesperados para mim no direct mesmo. Ingrid, olha isso aqui, eu tenho que fazer uma redação falando sobre isso, a minha professora é feminista e tal e tal. Olha, a coisa tá feia. Então, realmente, a gente tem que estudar, a gente tem que ler, porque nas escolas e nas faculdades, eles estão promovendo esses debates, eles estão promovendo essas conversas, livros contando mentiras sobre isso e a galera acreditando, sabe? Então, eles estão ali firme e presente, introduzindo esquerda, introduzindo progressismo na cabeça dos alunos e da galera. Exatamente, daí pega a galera despreparada, né? Porque, Exato. porque se a pessoa ela não tem o mínimo de conhecimento, Ela ela cai. pode ser influenciada muito facilmente, né? Não tem nada que resista à influência de um professor, né? Que o professor era para ele ter autoridade, né? Era para ele ser alguém ali, pô, respeitável e tal. Então, essa visão que um aluno tem de um professor, ele vai acreditar em tudo que o professor fala. E daí é uma covardia imensa, né? Esses professores usarem da posição deles para colocar um monte de coisa na cabeça de alunos, porque eu sempre falo, cara, na escola, os adolescentes ali, os jovens, eles estão em fase de formação de opinião, de formar opinião. Então, é uma covardia um professor chegar lá e falar que o Bolsonaro é um lixo. Você pode até achar que o Bolsonaro é um lixo, esse não é o problema. O problema é você querer enfiar isso na cabeça de um aluno que ainda não tem uma opinião própria, né? Ele precisa ouvir os dois lados da história para ver o que ele vai querer seguir, o que ele vai querer acreditar. Agora, o problema é que eles não dão essa possibilidade, né? Eles dão somente uma Aquilo que narrativa, convém. aquilo que convém. Então, eles entregam só um lado da história, omitem muita coisa, né? Entregam uma narrativa falsa, então pegam um fato e distorcem totalmente, né? Não contam a verdade dos fatos. Então, é muito importante que a gente faça esse trabalho de, fora da escola, levar informação para as pessoas, né? Porque hoje, quando a gente sai da escola, quando as pessoas saem da escola, elas têm a responsabilidade de se autoeducar, né? De formar o seu conhecimento, sua intelectualidade e tal, porque na escola não é isso que está acontecendo. Eu sempre falo isso, eu estou correndo atrás do prejuízo, porque eu sei que na fase de escola eu não aprendi muita coisa. Então agora eu estou tendo que correr atrás do Também. prejuízo, né? E só para avisar a galera, eu não poderia deixar de falar, né? Já que a gente está falando tanto disso, que as inscrições estão abertas para o Marco Zero, que é o meu curso que eu lancei agora, sobre conservadorismo, feminismo, coletivismo, socialismo, capitalismo, tudo isso que daí lá eu explico certinho o que são cada uma dessas coisas, né? São 3 módulos, em cada um deles eu abordo um assunto. E eu falo isso porque é muito importante. Eu quis criar esse curso justamente por isso, porque eu vejo que as pessoas, elas têm muita informação disponível na internet, mas não sabem para onde ir, sabe? Tipo, por onde começar a estudar e tal. Então eu quis fazer algo que organizasse todos os principais assuntos que eu abordo aqui, né, em um lugar, em uma plataforma, para as pessoas poderem ter acesso e também de uma forma fácil de entender. Porque às vezes tem pessoas que vêm aqui produzir conteúdo e tal, e não atinge aquelas pessoas mais novinhas, né, 14, 15 anos e tal, É. porque não conseguem entender direito. Então,
para isso que eu criei o Marco Zero, e para as pessoas poderem ser agentes de informação, né? Porque não dá pra Esse gente nome levar... tem tudo a ver com o que você está falando, literalmente. Marcos é, tipo, do início, né? Que você, tipo, É, você não sabe nada, começa no curso. Legal. exatamente, exatamente. É porque eu vejo que, assim, no meu perfil, pode ver que eu abordo pontos muito básicos. Tipo, muito básicos. Eu poderia falar sobre coisas mais profundas dentro do conservadorismo, capitalista e tal, mas eu falo bem do, assim, do ABC da política, porque é isso que as Maneiro. pessoas precisam, né? Tipo, as pessoas não têm informação básica ali, não sabem o que é, não sabem que o conservadorismo é uma posição política prudente, cética, sabe essas coisas assim? Então eu tenho que explicar essas coisas básicas, né? A gente Quantas tem que aulas fazer tem? isso. Tem, bom, de aulas gravadas são 9 aulas, porque são 3 módulos com 3 aulas em cada um, né? E aí vão ter 3 aulas ao vivo também, sobre temas menos técnicos, assim, sobre Hum. amizade, valores, relacionamento e tal. E também a aula para os 20 primeiros, né? Que daí é sobre produção de conteúdo. E eu acho que é isso. Mas assim, E gravadas são quanto 9 tempo aulas. tem de aula? Eu não sei exatamente quanto tempo tem, Cada mas vídeo assim, tem, em tem. média, assim, quanto tempo de aula? Cada Então, vídeo. tem aulas desde 20 minutos até 1 hora. Varia, Pô, que assim. legal, que A legal. última aula do primeiro módulo, que é sobre conservadorismo, que já está disponível quando as pessoas compram, já está o primeiro módulo lá, tem 53 minutos. Eu falo sobre como ser um conservador. 53 Maneiro, minutos. né? A Sabrina, que Poxa, está muito trabalhando legal. comigo, botou ali que tem mais de 6 horas. Nossa, que legal, muito bom. Gente, comprei o curso dela. Tá incrível. Já viram, né, como é que é? Vários livrinhos, várias coisas. Meu Deus, arrasou. Mas é isso aí. Então, você quer falar mais alguma coisa, Ingrid? Contar mais sua experiência de cancelado? Ah, tem o meu e-book também, tá, gente? Que tá aberto Verdade. aí ainda às vendas. Então, vai lá, queridos, em que é R$ 30, refutando as principais falácias aí do movimento feminista. E é isso, galera. Muita gente me pergunta assim, Ingrid, eu quero começar a me posicionar na internet. Como que eu faço? Primeiro, estuda, né? Faça isso, estude, se aprofunde e vai falando aquilo que você sabe, né? Vai passando adiante aquilo que você sabe. Não retenha só pra você e fica caladinho na sua, não. Passe adiante. E outra, que se você for se posicionar na internet, saiba que o cancelamento ele vai vir, independente da proporção. O meu cancelamento foi numa proporção muito grande, porque lá no TikTok a hashtag com o meu nome tem acho que uns 30 milhões de views só de gente me cancelando, né? Então, assim, o meu cancelamento foi numa proporção muito grande. Então, você saiba que, independente da proporção, você tem que estar preparado, porque sempre vai ter alguém que vai vir aqui mandar você se matar, alguém que vai vir mandar você se enforcar, se fazer o que for, sabe? Eles são cruéis. Então, assim, saiba disso. O posicionamento, né, tem uma consequência. E não só aqui no mundo físico, mas também no mundo espiritual. Porque a gente vai prestar contas a Deus em cada palavra que a gente falou e cada palavra que a gente também não falou. Das vezes que a gente foi omisso, né? Então, assim, não seja omisso. Sabe? Dentro da sua família também, não seja omisso com medinho de ser cancelado, com medinho da galera te excluir. Muitas vezes, realmente, né? A gente vai sim ficar sozinho, a gente vai ser excluídos, mas Deus, ele vai colocar no seu caminho pessoas corretas, pessoas certas, pessoas que compactuam com o mesmo pensamento que você. Também, por outro lado, né? Não se feche numa bolha, tenha amizades com outras pessoas também que pensam diferente de você, né? Se essa pessoa tiver aberta à amizade, que a maioria, assim, daquele lado lá, né? Do feminismo, da esquerda, enfim, eles não são tão tolerantes a conviver com pessoas que pensam diferente, mas nós temos que ser diferentes, né? Que a gente consiga conviver assim com pessoas que pensam diferente de nós, para que a gente também influencie essas pessoas. A gente deve também concordar e discordar. Nem todo mundo é obrigado a pensar como a gente pensa, mas nós temos sim que fazer o nosso papel de influenciar essas pessoas e trazer o máximo assim para o nosso lado, né? Fazer o nosso papel e Deus faz o resto. É isso. Com certeza. E esse negócio de que o cancelamento vai vir é muito verdade, porque se você tem personalidade, se você defende alguma coisa, o que quer que seja, se você tem uma posição, uma hora você vai ser cancelado por um grupo de pessoas, É entendeu? verdade. Então, se você dá a cara a tapa aqui na internet, principalmente, cara, é inevitável. Vai ter alguém que vai te xingar, entendeu? Então, às vezes não é numa proporção muito grande, mas isso vai acontecer. Então, tem que estar preparado. E outra coisa que eu sempre falo também é que eu só consigo fazer isso até hoje, porque eu também já passei por alguns cancelamentos, obviamente nunca na proporção da Ingrid, mas tiveram alguns que foram bem significativos, assim. E
E por que que eu nunca deixei isso me abalar, né? Nunca deixei isso me calar e tal? Porque eu tenho convicção daquilo que eu acredito, né? Então, se alguém vem e fala pra mim assim, ah, não, tá falando merda, não estudou, não entende nada, eu falo, cara, eu sei que eu estudei, eu sei que eu não tô falando besteira, eu sei que eu tô falando a verdade, então eu não ligo, porque eu tenho convicção daquilo que eu falo, né? Então, às vezes, se a pessoa vem aqui e fala um negócio que ela não tem tanta certeza assim, que é mais ou menos, aí alguém questiona essa pessoa ou xinga essa pessoa, a pessoa já desiste, porque ela não tinha convicção daquilo. Então, a convicção é muito importante. E sempre que você tem convicção de algo, vai ter alguém, e você expõe essa sua opinião, né? Vai ter alguém que não concorda e que vai querer que você se cale. Então tem que estar preparado para segurar a barra depois. E assim, e mais importante do que o que falam sobre você é quem fala sobre você. Porque o hater, eu aprendi uma frase que eu nunca mais esqueci na minha vida. O hater, ele não constrói nada. Ele só ataca aquilo que está sendo construído. Ou seja, quando nós estamos fazendo um bom trabalho, né, é óbvio que a árvore que está dando frutos, ela vai receber pedrada. Então, assim, se você está fazendo um bom trabalho, se você está influenciando pessoas, saiba que vai ter gente sim te tacando pedra. Por quê? Porque essa pessoa, primeiro, que ela não consegue fazer melhor, né? E segundo, que ela tá ali só para atacar, ela não faz mais nada, ela não influencia, enfim. Então, cara, faz um bom trabalho, realmente se posicione, fale e deixe os haters falarem, porque, inclusive, foram os haters que me trouxeram até aqui onde eu tô hoje. Não vou falar pra você, ai, que eu conquistei lá grandes coisas, não, mas hoje, se eu consigo influenciar mais pessoas, é por causa dos haters também. Por quê? Porque eles ficavam duetando vídeos meus, os vídeos viralizavam e mais pessoas que concordam comigo me conheciam, né? E vinham me seguir, falando: caramba, Ingrid, você tem sido um exemplo, tem me posicionado por causa de você, por causa da Joana, por causa do Samuel, né? Porque a gente aqui é um grupinho assim, então eles têm se espelhado em nós por causa disso. Então, seja você também uma pessoa onde outros se espelhem em você para poder se posicionar. Exatamente. E isso de não se importar com o que as pessoas falam porque elas não construíram nada é muito, muito verdade. E é algo que eu também sempre falo, porque, obviamente, não existe isso de não ligar para a opinião de ninguém. Mas você tem que saber para qual opinião você vai ligar, né? É, Então, assim, se essa pessoa ela não te conhece, ela não quer o seu bem, ela não te ama, né? Você não conhece ela, você não ama ela não tem nenhuma importância na sua vida, por que você vai ouvir a opinião dessa pessoa? Não faz o menor sentido, né? nunca O que construiu nada na vida, pessoa. nunca construiu nada. Então, assim, se alguém que não me conhece, nunca me viu na vida, não sabe nada de mim, fala assim que eu sou burra, por que que eu vou ligar se essa pessoa não me conhece? Ela não tem nenhuma base para falar que eu sou burra, né? Agora, Exatamente. se alguém que me conhece, que me ama, que se importa comigo, que eu conheço, que faz parte da minha vida, faz alguma crítica pontual a mim, aí eu ouço porque eu sei que essa pessoa ela tem algo, né, a oferecer. Enfim, ela já construiu alguma coisa, eu admiro essa pessoa. Aí sim, mas quando não tem o menor sentido ficar ouvindo esses tuiteiros de plantão. Exatamente. É Então, isso. então é isso, né, pessoal? Eu acho que deu o quê? Quase uma hora de live. Eu vou deixar salva no meu perfil para quem quiser ver depois. E, enfim, Ingrid, muito obrigada por aceitar o convite. Foi um prazer falar com a menina mais cancelada do Brasil. Ou para, não é pra tanto também, né? Mas obrigada pelo convite também, tá? Gostei muito de fazer essa live, foi um papo muito legal. Deixa salvo aí que eu vou compartilhar no meu story também. Tá bom, isso aí. Beijo, pessoal. Beijo, Valeu, Ingrid. beijo, gente. Valeu. Tchau.